Glória a Deus. Amém, queridos? Unção em paz. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, seu lugar de recomeço. Amém? Neste momento nós vamos estar passando por um momento especial, que é o momento da palavra. Glória a Deus. E desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero também estar agradecendo a minha pastora, a minha discipuladora, amém, pela confiança de estar aqui hoje, ministrando uma palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Quem veio aqui ouvir uma palavra de Deus, diga glória a Deus. Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, amém? Querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônica, no versículo 13, no capítulo 12, amém? 1 Crônica 13, 12. Aí quando você encontrar, você pode dar um glória a Deus, amém? Você encontrou? 1 Crônica, capítulo 13 e no versículo 12, amém? Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei eu levar a arca do Senhor? Assim, não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom. Levou para onde? Para casa? Diz para casa. Glória a Deus. Levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que ele tinha. Glória a Deus. O Senhor fez o que, querido? Abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Amém? Querido, quero dar um tema para essa ministração nessa noite. A família abençoada por Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor abençoou a família de Obed-edom. Amém? Tem família abençoada por Deus aqui? Diga glória a Deus. Amém? E a Bíblia diz, querido, que a arca de Deus estava na casa de um homem chamado Abinadab. E a Bíblia diz que essa casa se encontrava em uma cidade chamada Kiriat de Jarim. E a Bíblia diz o quê? Que Davi, ele convocou todo o povo de Israel para ir buscar a arca de Deus. E a arca de Deus, querido, hoje nós sabemos, né, que ela simboliza o quê? A presença do Espírito Santo. A arca de Deus, ela simboliza a presença de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele foi buscar a arca de Deus nessa cidade. E no meio dessa caminhada que eles estavam caminhando com a arca, a Bíblia diz que a arca veio em cima de uma carroça. E ali os bois, eles tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, a Bíblia diz que a arca de Deus, ela ia caindo da carroça e que o filho de Abinadab, ele pegou e colocou as mãos sobre a carroça. Uzá colocou as mãos sobre a carroça. E no momento que ele coloca, querido, as mãos sobre a carroça, a Bíblia diz que ele morre naquele lugar diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que quando acontece esse acidente, a Bíblia diz que ali, próximo àquele lugar, tinha uma casa. E essa casa era a casa de Abinadab. E a Bíblia diz que Davi, ele pega essa arca de Deus e leva para a casa de Abinadab. E aqui, querido, nós aprendemos algo muito valioso para a nossa vida. Que a presença de Deus hoje, a presença do Espírito Santo de Deus, querido, ela precisa ser levada hoje para a nossa casa. Pastor, e quem é que vai levar a presença de Deus para a nossa casa hoje? Fala assim, eu. Sou eu e você, querido, que vamos levar hoje a presença de Deus para a nossa casa. A Bíblia diz que Davi pega a arca de Deus e leva para a casa de Obed-edom. Querido, e a Bíblia diz que a arca de Deus, a presença de Deus, passou 3 meses na casa de Obed-edom.
E a Bíblia diz que o Senhor, querido, abençoou a família de Obed-edom. Querido, o propósito de Deus hoje está na nossa casa é para quê? Para que a nossa família venha a ser abençoada. O propósito de Deus, querido, hoje, de estar na nossa vida, é para que a nossa família venha a ser abençoada, a nossa casa venha a ser abençoada. Os nossos ministérios venham a ser abençoados. Tudo que nós temos, querido, através da presença de Deus hoje na nossa casa, será abençoado. E a Bíblia diz que Davi leva a arca de Deus para a casa de Obed-edom. E Deus abençoa tudo que ele tem. Então, se você for pensar, se você for imaginar, Obed-edom, talvez ele não tinha quase nada, né? Mas aquilo que ele tinha, Deus abençoou. Então hoje, querido, o pouco que você tem hoje dentro da sua casa, através da presença de Deus, querido, Deus ele vai abençoar. E Deus ele vai fazer multiplicar 100 vezes mais hoje na tua vida. Sabe esse pouco hoje que você acha que você tem na sua casa? A presença de Deus, querido, vai fazer multiplicar. Talvez quando a arca de Deus chegou na casa de Obed-edom, talvez ele não tinha nada com a sua família. Talvez, querido, era um homem que vivia num barraco na beira do caminho, onde ele tinha poucas ovelhas, onde a sua casa era uma casa pequenininha, né? Talvez Obed-edom já não tinha mais expectativa de nada, talvez Obed-edom já não sonhava, talvez Obed-edom, querido, vivia aquela vida, sabe, que já não acreditava mais em milagres, já não acreditava mais na presença de Deus. Mas quando a arca de Deus chega na casa de Obed-edom, querido, a arca de Deus chegou para mudar a vida de Obed-edom. Querido, quando a presença de Deus ela chega na nossa vida, a nossa vida começa a mudar. Agora eu te faço uma pergunta. Qual é a área da sua vida que você deseja que Deus venha mudar hoje? Tem alguma área aí na sua vida que você deseja que Deus venha mudar? Querida, a Bíblia diz que tudo, diz tudo. Amém? Foi tudo. Então tudo, querido, que tem hoje na sua vida vai mudar através da presença de Deus. E aqui, querido, dentro dessa passagem, eu aprendo algo muito valioso. Algo que Deus ministrou no meu coração. Para que nós viemos mudar a nossa vida. Aqui nós aprendemos algo muito valioso que mudou a vida de Obed-edom. Sabe o que foi que mudou a vida de Obed-edom, querido? Foi a obediência. Sabe por que Obed-edom era um homem obediente? Porque a Bíblia diz que quando a arca de Deus chegou na casa dele, a vida dele mudou. Querido, a nossa vida ela só muda realmente quando nós somos obedientes a quem? A Deus. Se nós formos obedientes a Deus, querida, a nossa vida será mudada. A nossa vida será transformada. E tudo aquilo que nós temos hoje, Deus vai abençoar. Foi por isso que Deus ele abençoou a vida de Obed-edom, porque ele era um homem obediente a Deus. E é por isso que nós precisamos se levantar. E se a partir de hoje, querido, nós não temos sido esse homem e essa mulher obediente, temente ao Senhor, obedecemos os princípios de Deus, a partir de hoje que nós viemos começar a obedecer o Senhor. Porque vai ser através da obediência que Deus ele vai fazer grandes milagres na sua vida. Vai ser através da obediência que Deus ele vai trazer a cura. Vai ser através da obediência que Deus vai trazer a libertação na sua casa. Vai ser através da obediência, querido, que os nossos filhos serão salvos dentro da nossa casa. Vai ser através da obediência que Deus, que o Senhor Jesus, querido, ele vai nos capacitar para que nós possamos viver o propósito de Deus. É através da obediência a Deus, querido, que nós vamos mudar a nossa vida. E em Deuteronômio 11, 26 diz assim, que aquele que obedece, querido, a palavra do Senhor, diz assim, e põe diante, o Senhor diz assim, diante da palavra dele, em Deuteronômio 11, 26, eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. O que é que está diante de mim, de você? A bênção e a maldição. Só que existe aqui um segredinho, querido. Porque quem vai escolher somos nós. Se nós queremos viver as bênçãos de Deus ou se nós queremos viver a maldição de Deus. Sabe, a Bíblia diz que quando Davi leva a arca de Deus, Davi levou em quê? Numa carroça. E os princípios de Deus era que a arca de Deus fosse carregada aonde? No ombro dos levitas, né, com uma vara enganchada.
Esse era o princípio de Deus sobre a vida, para carregar a carroça, a arca da aliança. E Davi quebrou o princípio de Deus, querido, carregando a arca da aliança dentro de uma carroça. E Davi estava fazendo o quê? Uma coisa boa, né? Ele estava levando a presença de Deus para a cidade de Jerusalém. Mas só que Davi, querido, estava fazendo uma coisa boa de uma forma errada. E às vezes nós estamos fazendo algo bom, né? Mas de uma forma errada, fora dos princípios e dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus era que a arca de Deus fosse levada nos ombros dos levitas, através de uma vara. Amém? Então, querido, nós aqui escolhemos. Se nós queremos as bênçãos de Deus, nós precisamos viver os princípios de Deus. Porque os princípios de Deus hoje, eles vão atrair as bênçãos para as nossas vidas. E a Bíblia diz, querido, que através da bênção, através da nossa obediência a Deus, querido, nós seremos grandemente abençoados. E através da obediência a Deus, nós temos alguns benefícios hoje para as nossas vidas. E foi isso que aconteceu na vida de Abinadab, através da presença de Deus, querido. E sabe quais são os benefícios hoje que nós temos para a nossa vida? A Bíblia diz em Deuteronômio 11, 13, 14, diz assim: se nós atentamente obedecermos o Senhor nosso Deus, e se nós amarmos e servirmos o nosso Deus de todo o nosso coração, então darei chuva à vossa terra, a chuva temporã e a chuva aceródia, para que recolha o teu grão e o teu mosto e o azeite. Sabe, querido, quando nós somos obedientes a Deus, nós recebemos os benefícios através da obediência. E sabe qual foi o benefício que Obed-edom ele recebeu de Deus aqui? Foi que a família dele foi abençoada. Toda vez quando nós se colocamos diante de uma obediência de Deus, nós somos abençoados. E o primeiro benefício que Obed-edom recebeu foi que ele teve uma família abençoada diante de Deus. Deus ele vai começar a abençoar a nossa família. Deus ele vai começar a abençoar a nossa casa. Deus ele vai começar a abençoar tudo aquilo que nós temos, querido, através da obediência diante do Senhor. E o segundo benefício que Obed-edom recebeu aqui através da obediência foi a prosperidade de Deus. Deus, querido, fez Obed-edom prosperar em tudo que ele tinha. Houve sim uma grande prosperidade na casa de Obed-edom. Eu vejo que quando Davi chegou na casa de Obed-edom para pegar a arca de volta, ele surpreendeu com aquilo que Deus tinha feito na vida dele em 3 meses. Sabe, através da presença de Deus, Deus pode fazer grandes coisas em poucos dias na nossa vida. Basta nós crermos que Deus fará grandes coisas na nossa vida e vivermos os princípios da obediência. Sabe, querida, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E tudo aquilo que você colocar diante de Deus, em oração, clamando, buscando ao Senhor, você estando diante da presença dele, querido, Deus, ele vai fazer na sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida hoje que você deseja receber a prosperidade de Deus. Eu não sei qual é a área hoje da sua vida que você deseja que Deus venha mudar, que Deus venha transformar e que você venha receber uma grande prosperidade. Mas eu sei dizer para você, querido, que se você obedecer ao Senhor, se você obedecer aos princípios do Senhor, aonde você colocar as plantas dos teus pés, aonde você pisar, Deus, ele vai abençoar. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ou em outras palavras, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque esse receberá as bênçãos. E as bênçãos nós recebemos de quem? De Deus, querido. É Deus que pode nos abençoar. Quando a arca de Deus chegou na casa de Obed-edom, Obed-edom não tinha nada. Mas quando a arca de Deus chegou na casa dele, querido, Deus chegou para mudar a vida dele. E quando Deus chegar na nossa casa, Deus ele vai chegar para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Querida, a presença de Deus hoje na sua vida é para mudar a sua vida, é para mudar a sua história.
Sabe, a presença de Deus, ela não vai chegar na nossa casa, querido, para nós continuarmos do mesmo jeito. A presença de Deus hoje, ela não vai chegar na nossa casa para nós continuarmos da maneira que nós estamos. Sabe, Deus, Ele quer chegar na nossa vida para mudar, querido. Sabe, Deus falou muito forte comigo através dessa palavra. O Senhor disse: filha, eu cheguei na tua vida, foi para mudar a tua vida. Sabe, Deus, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a tua história. Deus, Ele quer que você viva as coisas boas. Deus, Ele quer que você viva coisas perfeitas. Deus, Ele quer que você viva coisas agradáveis. Mas para isso, querido, nós precisamos obedecer. A obediência, ela vai atrair os milagres para a nossa vida. Qual é o milagre que você deseja que Deus faça hoje na sua família? A presença de Deus, querido, pode atrair grandes milagres para a nossa vida. Você lembra quando Deus, Ele chega na vida de Marta? Seu irmão estava morto há 4 dias. Mas a presença de Deus fez Lázaro ressuscitar. Você lembra da passagem, querido, daquela mulher que não tinha nada na sua casa? Mas quando a presença de Deus chegou na casa dela, o azeite se multiplicou. Sabe, Deus está dizendo: eu cheguei na tua casa para mudar a tua casa. Cheguei na tua casa para mudar a tua vida. Querido, Deus, Ele quer mudar realmente a nossa vida hoje. Sabe, nós precisamos entender hoje isso para a nossa vida. Obed-edom, quando a arca de Deus entrou na casa dele, ele disse: eu não quero mais que a minha vida continue do mesmo jeito, não. E Obed-edom, querido, ele teve que renunciar a muitas coisas para estar na presença de Deus. Obed-edom, ele amava estar na presença de Deus. E isso é tanto que quando Davi foi tirar a arca de dentro da casa dele, ele diz: a arca vai, mas eu também vou. Porque tudo isso que Deus me deu, se eu não tiver a presença de Deus, de nada me adianta. Sabe, querido, tudo que nós temos hoje, se nós não tivermos a presença de Deus, nada nos adianta. É por isso que nós temos que lutar hoje, querido. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, são principados e potestades, querido. É por isso que você tem que se levantar dentro da sua casa e começar a orar, começar a buscar o Senhor, começar a atrair a presença do Senhor para dentro da sua casa e dizer: Senhor, eu não aceito. Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida hoje. Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem me prometido. Senhor, eu quero viver as promessas que o Senhor tem prometido hoje para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, querido. Deus é poderoso e Deus te chama nessa noite e diz: filha, eu quero mudar a tua história, eu quero entrar na tua casa. Assim como Deus entrou na casa de Obed-edom, Deus também quer entrar na tua casa, querido. Assim como Deus mudou a família de Obed-edom, Deus também quer mudar a tua família. Assim como Ele fez tudo prosperar, Deus também quer fazer prosperar os teus negócios. Deus quer fazer prosperar a tua família. Deus quer fazer prosperar tudo aquilo que você tem hoje, querido. Deus quer trazer uma grande prosperidade. É por isso que Deus te convidou nessa noite para você vir neste lugar, para dizer para você: filho, aonde a minha presença estiver, vai ver grande prosperidade. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, querido. Você vai ver os milagres que vão acontecer na sua vida. Sabe, em 3 meses, Deus fez grandes milagres na vida de Obed-edom. Sabe, se nós tomarmos posse dessa palavra também hoje para a nossa vida, em 3 meses Deus também pode fazer grandes coisas na nossa vida. Sabe, esse milagre que é impossível hoje para você, querido, creia na palavra, acredite na palavra. A palavra é fiel e justa. Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Se Deus está falando para você, acredite que em 3 meses Ele vai fazer você prosperar. E eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. E se você toma posse dessa palavra na sua vida nessa tarde, eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Sabe, eu quero convidar você a ficar de pé, querido, como vencedor. Como homem ou uma mulher que já conquistou tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite. Feche os teus olhos, querido. Deixa Deus te mostrar o que foi que Ele falou para você. O que Ele quer fazer na sua vida nessa tarde. Sabe, deixa Deus mostrar para você qual é a área da sua vida que Ele deseja trazer a prosperidade.
Deixa Deus falar para você qual é a área da sua vida que Ele deseja mudar, que Ele deseja te entregar as bênçãos. Aleluia, Espírito Santo.